Olá, começando o 179º episódio do A Fonte da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela Gorilla Shield e pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana o Felipe Espósito também tá por aqui, beleza? Tudo certo, Marcos. E aí, como é que vai? Tudo bem, meio exausto, dormi pouquíssimas horas da noite, que eu fui no Oasis ontem à noite, lá no Morumbi. Aí o show acaba 11 horas, até sair do estádio, chegar lá onde tinha deixado o carro, meia-noite, até chegar aqui em casa, São José dos Campos, 1h40, banho, dormir, quase 3, né? Nossa. Aí vamos lá. Valeu a pena, pelo menos. Olha, sim, que bom que a gente foi. Eu nunca tinha visto o Oasis ao vivo e tinha uma meia dúzia de músicas que eu queria ouvir. Eu escutei essa meia dúzia de músicas. As outras, eu vou confessar que eu não conhecia. Algumas as pessoas se empolgavam, algumas não. Mas eu tentei, quando começou a vender, primeiro eu tentei comprar pro sábado, não deu, né? E pro domingo, era que tem a fila virtual, etc, eu consegui comprar o ingresso, tinha esgotado já a pista VIP, Premium, sei lá, a pista lá da frente, né? A gente comprou a pista da metade pra trás. E eu não sei se é uma questão de acústica do Morumbi, se é como fizeram lá a mixagem, mas tava com o som meio embolado, com eco. Foi engraçado que a Lari gravou um vídeo, ela foi postar o vídeo, eu falei, nossa, bom esse show, hein? Eu queria ter escutado esse, porque o iPhone deu uma limpada em tudo, ficou super bom de ouvir. Mas lá pra trás tava, vemos, foi melhor ter ido do que não ter ido, mas se tivéssemos ido lá na pista, lá na frente, acho que teria sido um pouquinho mais bacana. Mas tá valendo. Pelo menos aproveitou um pouquinho, né? Pois é, né? Melhor ter ido do que falar, pô, acho que eu devia ter ido, que pena e tal. Com certeza. Se eles voltarem um dia, a gente tenta comprar lá na frente pra ver o show direito e escutar as músicas. Mas tá beleza. Vamos começar com os follow-ups aqui sobre as últimas semanas e saiu uma confirmação, basicamente, que Pluribus foi a melhor estreia até hoje de uma série dramática do Apple TV. Quase falei Plus, hein? Mas não falei. O que não foi, né? É uma surpresa porque tava um hype, não hype, uma expectativa muito grande. A Apple fez uma campanha grandona também. Mas virou mesmo, confirmado, agora a maior estreia que a Apple já fez de série dramática por lá. E você viu o quarto episódio, Marcos? Não. Você chegou a ver? Eu cheguei a assistir. Ok, não vai nem fazer aqui uma revisão rápida, porque eu vou acabar vendo, mas não foi a prioridade nesse fim de semana. Imagino. Mas assim, pra resumir... Eu também sinto que esse episódio não andou muito com a história Putz. ainda. Então, né, quarto episódio, a história ainda não tá andando, é complicado, né? Vai ter o quê? Uns 8, 10 episódios da temporada? Eu acho que sim, geralmente série do Apple TV são uns 8, 10 mesmo. Né? Bom, tá na hora. É. Vamos ver, mas eu assisto ao longo da semana, sei lá. Né? Agora, sobre Pluribus, o Luiz Andrade falou o seguinte: aleatoriamente vi nesse fim de semana o filme Invasores, com a Nicole Kidman e o Daniel Craig. Pluribus é assustadoramente parecido com esse filme de 2007, quase uma cópia, a forma como... Agora um spoiler rápido, o geral da história, tá? 1, 2, 3, vamos lá. A forma como o vírus alienígena age, a reação dos poucos humanos imunes, o nome da protagonista que é Carol e até mesmo a arte dos créditos finais, isso remete muito à série do Vince Gilligan. Não entendi porque ninguém acusou alguém de plágio ainda. Vocês ouviram algum rumor a respeito disso? Nossa, eu nunca tinha ouvido falar sobre esse filme. Inclusive, depois desse feedback, eu fui procurar, eu vi o trailer só. E realmente dá pra ver algumas similaridades. Mas nesse filme, pelo que eu entendi, os alienígenas são meio malvadões, eles querem usar a força pra converter quem ainda não virou alien. E em Pluribus tem a questão de que os aliens, eles são aliens, sei lá o que, são bonzinhos, entre aspas, que eles não machucam ninguém. Mas é curioso mesmo ver que existe esse filme com uma premissa meio parecida. Boa. Vou assistir nos próximos dias também, ver o que eu acho. Não tinha escutado nada a respeito disso. Na verdade, comentários zero. Assim, a primeira vez que eu tô escutando falar sobre isso é o Luiz dizendo, mas certamente não foi só o Luiz que assistiu esse filme. Então, já vira uma notícia, uma matéria, uma acusação. Vamos ver. Mas ainda não tava sabendo, não. Sim, história de zumbi, no fim das contas, né? E eles fizeram de um jeito diferente de contar uma história de zumbi. Né? Sim, se você troca umas variáveis ali, vira um Last of Us, que se você troca umas variáveis, vira todo o filme de zumbi feito até hoje, toda a série de zumbi feita até hoje. Isso é a parte criativa, né? Mas você
tem N jeitos. N não, tem um jeito limitado de contar esse tipo de história, né? Mas eu vou ver esse filme, ver o que acontece. Vai que eu gosto. Vai que. É. Agora, ainda sobre a Apple TV Plus, é meio follow-up isso também. O CEO da Liberty Media, que é basicamente a dona atual da Fórmula 1, ele deu uma entrevista. Teve o Grande Prêmio de Las Vegas, né, nesse fim de semana. Aliás, eu vi um post ótimo, porque aparentemente você não pode, se você tá em Las Vegas e você não comprou ingresso, e é uma corrida de rua, você não pode ver a corrida. Então, se você estiver, sei lá, vai numa ponte e você vê um cantinho ali da corrida, se te pegarem vendo a corrida e você ter comprado ingresso, vão te multar. O que eu achei engraçado. Aí tinha, sei lá, um vídeo esse fim de semana, tem um lugar específico que tem uma escada rolante. E a escada rolante é meio colada na pista, assim. O que o povo fazia? Subia e descia a escada rolante sem parar, filmando a corrida, porque aí você tá em trânsito, você não tá parado vendo a corrida, aí tudo bem, pode vir. Enfim, né? O CEO da Liberty Media deu uma entrevista nessa semana lá em Las Vegas e falou de trocentas coisas, né? A nova era da mídia digital, etc. E o papo acabou esbarrando, não teve jeito, né? Nos direitos que a Apple comprou sobre licenciamento lá para passar as próximas 3 temporadas, os 3 próximos anos da Fórmula 1 lá no Apple TV. Ele falou do filme também, né? Ah, putz, não tá empolgado porque melhor bilheteria da história pro Brad Pitt, melhor bilheteria da história pro filme de esporte, então deu muito certo, esse foi o começo da parceria, ela continuou com os direitos, e a repórter falou o seguinte: você acha que a Apple vai comprar, vai atrás dos direitos globais de streaming da Fórmula 1 quando isso ficar, né, precisa renovar? Ele falou, olha, eu acho que a Apple vai buscar bem agressivamente isso, e a gente já vem conversando sobre várias coisas, ou seja, sim, né? Então, Estados Unidos é só o começo da estratégia dela com Fórmula 1 especificamente, aparentemente. Né? É, algo que a Apple acredita, eu não duvido mesmo que eles vão atrás desses direitos globais. Aí volta a minha questão que a gente até comentou sobre esportes na Apple, que hoje a Apple até tem alguns esportes que a gente consegue ver aqui no Brasil, por exemplo, mas é tudo em inglês, então se eles quiserem investir em algo global, acho que já está na hora da Apple também investir em pessoas para narrar os esportes em outros idiomas. Acho importantíssimo. Espero que ela tenha planos para isso. Não que eu seja fã de Fórmula 1 ou de esporte, mas eu sei que para fazer sucesso tem que ter adaptação para o idioma local. Não tem jeito de fazer sucesso sendo inglês no mundo todo. Mas me parece meio óbvio mesmo que a Apple viu ali uma mina de ouro, né, uma chance, uma oportunidade com a Fórmula 1 e vai atrás disso com certeza. E desde o filme Fórmula 1, a divulgação em cima do nome já estava bem agressiva, agora com essa parceria ainda mais. Ontem mesmo estava usando o celular e do nada chegou a notificação. Ah, e o sucesso de bilheteria Fórmula 1 chega em breve no Apple TV. Oh, nossa, amei o anúncio, né? Mas zero surpresas a essa altura. E também lá de Las Vegas a Apple até fez, tem a esfera, né? E aí tinha lá a cabeçona do Brad Pitt dentro do capacete, tinha legal. Isso eu achei mó legal. Ficou legal mesmo. Ficou divertido esse tipo de ação. Eu acho a esfera super legal. Eu adoraria ver alguma coisa por ali. Mas, enfim, fizeram bem essa ação por lá. E também sobre Apple TV, né, no fim das contas, o Saulo Ascado falou o seguinte: Apple mais Real Madrid agora sai, e é um post dizendo sobre como a Apple até gravou, saiu uma notícia sobre isso, que ela tinha gravado uns jogos lá com câmera 180 graus, 8K, Spatial Audio e tudo mais. Ele mandou um post do Marius Fanu, que é um engenheiro de software, linkando com a notícia dizendo, né, que a Apple deve estrear tem 2 projetos com o Real Madrid. O primeiro é um documentário de uma partida que rolou em outubro do Real Madrid contra o Juventus, e foi filmado, né, todo imersivo, lá no Bernabéu. E um segundo conteúdo também, que é o Infinite Bernabéu, uma iniciativa para abrir o estádio virtualmente para o mundo, potencialmente incluindo até live streams virtuais do Vision Pro, que eu acho super interessante. Mas ele falou, os detalhes ainda estão pendentes. Esse post diz também que a Apple também marcou 40 anos na Espanha com teve um show, uma coisa assim, até o Tim Cook tweetou sobre isso, né? Lá no Puerta del Sol, que também foi gravado com o iPhone 17 Pro. Isso não tem a ver com o Real Madrid especificamente, apesar de ser lá na Espanha, mas é outra iniciativa grande, imersiva de esporte que a Apple segue investindo, aparentemente. Né? Novamente, a Apple não é de agora que ela vem correndo atrás de trazer esportes para o Apple TV, mas a gente vê que ela está ativamente cada vez mais investindo nisso, então a gente deve ver sim mais acordos, mais conteúdos, vamos ver onde isso vai dar. Parece que eles estão tentando virar
essa referência em esporte, seja com o aplicativo Apple Sports, que até recentemente eu vi que foi expandido para mais países, os Uhum. esportes dentro do aplicativo Apple TV, então fico curioso, né? De novo, apesar de não acompanhar muito esporte, fico curioso para ver como é que isso vai resultar ali em mais interesse, mais procura pela plataforma Apple TV. Eu fico pensando só, se a Apple levasse tão a sério coisa de arrumar o coreto com o IA, quanto ela leva de fazer esporte, tava tudo bem. Porque Pois é, né? sim, são divisões diferentes, são áreas diferentes, são talentos diferentes, são orçamentos diferentes, eu sei. Mas olha a diferença entre um tipo de investimento e o outro, né? IA, ela assim, pensa a WWDC do ano passado, faz 2 que ela anunciou um bando de coisa que até agora não saiu. Fica cada vez mais inacreditável que ela anunciou aquele bando de coisa há 2 anos, vendo agora que ela ainda não tem nada, e as iniciativas todas de esporte, etc., seguem deslanchando, faz acordo, tem que fazer uma tecnologia é uma coisa, só assinar um papel para um acordo é outra, eu sei. Mas olha a diferença de incentivo que ela tem para fazer uma coisa, que ela tem para fazer outra, putz. Prioridades, né? É bem contrastante essas 2 situações, né? De novo, a gente até brincou com isso em outros dias aqui. Sabemos que são times diferentes, mas sim, chama atenção como tem alguns times lá dentro dando atenção para coisas que não parecem, né, não deveriam talvez ser a prioridade, não sei se esse é o jeito certo de dizer, mas fica feio, porque ela anunciou algo tão importante, um evento super importante e que isso até agora segue num limbo, né? Pois é. E o Saulo mandou um abraço pro Adorno. Então, abraço, Adorno. Abraço, Adorno. Olha, nesse fim de semana, numa newsletter particularmente irritada, o Mark Gurman falou que ele vê poucos sinais apontando para essa ideia de que o Tim Cook vai sair do cargo de CEO na primeira metade do ano que vem. Eu, sinceramente, não lembro da matéria específica do Financial Times ter dito primeira metade do ano que vem. O fato que o Financial Times apurou com 4 jornalistas, com fontes que têm uma relação grande com o conselho lá da Apple, é que o fato é, eles estão acelerando a transição, a busca por um novo CEO, e John Turnus, de fato, é o que está na frente da corrida para assumir esse cargo. Aí eles especularam que isso não deve acontecer, né? O anúncio não deve acontecer no primeiro divulgação de resultado financeiro da Apple, mas que seria um timing muito... Aí foi só especulação, eles construíram uma narrativa em torno disso, mas o fato que eles tinham na matéria é que está acelerado e que o John Turner segue ali como... E o Gurman, como eu disse, como eu apurei, como eu já falei, como eu reportei, antes de Cristo, eu vi alguém tirando sarro disso, achei engraçado. Né? O que está acontecendo é que eles estão acelerando mesmo. Ele repetiu basicamente o que o Financial Times falou, mas ele até chamou a matéria do Times do Financial Times de falsa. Lá, isso que eles reportaram é falso. Falei, caramba, o bicho tá bravo, né? Mas que essa busca segue mesmo e que seria prematuro, mesmo que alguma coisa mude, seria prematuro o Tim Cook sair do cargo de CEO na primeira metade do ano que vem, que não era notícia. Deixa eu reforçar aqui, né? Mas ele, de certa forma, também corroborou o fato de que isso está mais acelerado mesmo, que no ano que vem deve haver movimentações a respeito disso, mesmo que não seja o Tim Cook saindo do cargo até 31 de dezembro. Exato. O Gurman, ele adora rebater matérias que não vão ali de encontro com coisas que ele reportou. Isso não é a primeira vez que ele faz, aí ele sempre dá esse teatro. E aí depois a coisa não acontece, ele fala, não, mas eu também não falei que ia ser desse jeito. Enfim, aí não é novidade isso. Mas tudo indica que de fato tá rolando uma preparação para uma troca de CEO. Pode não ser já no começo do ano que vem, que como o Marcos falou, o Financial Times estava especulando sobre essa questão de que o Tim Cook talvez já anunciaria ali no começo do ano, que é o que eles falaram, que seria o timing perfeito, mas não quer dizer que vai acontecer. É eles especulando dentro ali dos possíveis cenários. Teve também aquela questão que o próprio John Gruber falou, que ele acredita que isso foi vazado intencionalmente para o Financial Times para testar ali, né, para os investidores já se prepararem para a ideia do Tim Cook sair como CEO. E ao mesmo tempo, mesmo que o Tim Cook deixe de ser CEO, como também já foi especulado, muito provavelmente ele vai continuar envolvido nos projetos da Apple, lá no conselho.
Então, mesmo ele não sendo CEO, é muito improvável que ele vai deixar a Apple, mesmo como o Jeff Williams deixou de verdade agora, se aposentou. Então, mesmo não sendo o CEO, o Tim Cook provavelmente ainda vai continuar mais alguns anos na Apple. A Apple pode até aproveitar ele para continuar ali com as negociações com o Trump, por exemplo, já que eles se dão bem. Então, mesmo não sendo CEO, ele ainda fica ali para fazer essas negociações, para lidar com essa parte mais política, que ele domina muito bem atualmente. Mas eu também acho que um anúncio aí para janeiro, fevereiro, me parece meio improvável. Até uma coisa que o Gurman falou, eu até, assim, vendo de fora, também penso isso, que o Tim Cook não parece cansado ou incomodado com o trabalho dele, me parece que ele ficaria ali mais um tempo, né, com como estão as coisas, então eu também acredito que, apesar deles estarem se preparando, não estão com essa pressa toda para já fazer um anúncio agora em janeiro. Mas eu não me surpreenderia de algo ainda no ano que vem, mas talvez lá para o final do ano, ou vamos chutar aí, 2027. Né? Acho que está próximo, talvez nos próximos um ano e meio tenhamos essa notícia, mas que vai ser agora, já em janeiro, eu também acho que tá meio em cima da hora. Eu acabei de ter uma ideia e eu vou tentar escrever sobre isso hoje. E se eles anunciarem que a partir de agora, tanto o John Turnus quanto o Tim Cook serão co-CEOs? Porque aí fica o Tim Cook com o título de CEO ainda, para ter o cacife para lidar com o Trump até o final do mandato dele, e o John Turnus vira que tá na moda esse lance de empresa ter co-CEO. O Airbnb, não, a Netflix tem co-CEO, que é o Ted Sarandos e Reed Hastings. O Spotify, o Daniel Ek, que é o fundador, vai deixar de ser CEO e vai ter duas pessoas que vão assumir o cargo de co-CEO. A Oracle anunciou agora em setembro também. É tudo tá na moda agora, fazer co-CEOs. Então pode ser, porque aí o Tim Cook não fica só, entre aspas, como presidente do conselho, que provavelmente é o que vai acontecer, e aí o título dele é grande o suficiente para ele poder ir lá, ficar indo em jantar, e lá o Trump chamar o Tim Cook a reboque lá para ele ficar fazendo a participação das coisas. Eu acho que é uma boa ideia. Eu acho que funcionaria também. Assim, é incomum a ideia da Apple ter dois CEOs, mesmo porque, sabe o que é muito louco? Não é nem obrigatório uma empresa ter CEO. É uma estrutura inventada no mundo dos negócios. O obrigatório é você ter presidente, é você ter painel para empresa que é aberta, né, o conselho lá, isso é obrigatório. Mas CEO, o cargo de CEO, é uma coisa inventada. Tanto que é por isso que o Elon Musk, ele na Tesla, ele era o King Techno, não sei o que, os caras inventam, meu cachorro é o CEO, essas bobagens que ele fez, que eu acho engraçado, por isso não é obrigatório. Então eu tô começando a acreditar, me convencer de que talvez seja um bom caminho pra Apple seguir. Vou ver se eu escrevo sobre isso hoje. Vamos ver. Se for verdade, você ouviu aqui primeiro. Boa teoria. Se não for verdade, então eu faço como o Gurman. Como eu tinha reportado antes, na verdade ele vai sair. Enfim, né? Vamos ver o que vai rolar. A seguir a gente vai falar um pouquinho sobre a Carangueja, quase falei o nome dela, porque a gente viu novidades a respeito disso que estão aparecendo no beta, deve sair beta novo hoje, inclusive, vamos ver o que vai rolar. Mas antes disso, eu vou agradecer a Gorilla Shield, que está mais uma vez patrocinando aqui o podcast e que segue oferecendo 5% de desconto cumulativo com os descontos do site se você for em gorillashield.com.br e usar o cupom GHZ no checkout para, dentre outras coisas, aproveitar. Tá rolando lá a Black Shield, então eles estão dando 20% de desconto, aí você tem os 5% a mais também cumulativos para mala de viagem, mochila também. Eles estão um outro desconto que eles estão dando 10% no site inteiro também, para você poder aproveitar no fim do ano, comprar um presente ou para você ou para alguém que você gosta. Tem um monte de lançamento, tem pilha recarregável, por exemplo. Eles estão com, como sempre, né, capinha, película, fone de ouvido, carregador, cabo também, tudo quanto é tipo de acessório para tablet, para notebook. Tem até carteira, tem cartão de visita com NFC, coisa assim, para você poder aproveitar de vários jeitos. Vai em gorillashield.com.br, conhece os produtos. Se você comprou iPhone novo, né, tem capinha, tem película para iPhone novo também. Os cabos, sempre falo, tem o Lightning, tem o USB-C, tem o micro USB, tem adaptador de tudo quanto é jeito, de todo tipo de tecnologia, para todo tipo de tecnologia. Tem outros cabos também. Vai em gorillashield.com.br, usa o cupom GHZ no checkout e garante 5% de desconto cumulativo com os descontos do site. Muito obrigado a Gorilla Shield pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte
e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, Gorilla Shield. Muito bem, a gente viu nessas últimas semanas até essa uma matéria só sobre isso no Macworld, falando a respeito de como a Apple está se preparando para, a gente está vendo isso, umas movimentações mais no Japão, porque é coisa regulatória, mas que ela pode abrir isso também no futuro para mais pessoas ao redor do mundo, deixar as pessoas usarem o botão lateral ali do iPhone para chamar algum outro assistente, que não seja a carangueja, que eu sei que é o sonho de muita gente. Aí eu fico curiosíssimo para ver o que vai acontecer primeiro, a carangueja reformulada ou essa troca de botão, porque se der para fazer a troca de botão antes da carangueja reformulada, game over, né? Se for as duas coisas juntas, aí dá para o pessoal testar um pouquinho. Mas aí, quer falar um pouquinho sobre as suas descobertas, como é que isso veio evoluindo nos últimos dias? Pois é, já há algum tempo nós temos descoberto algumas coisas. Eu vi que o 95Mac também publicou algo referente a isso. E é bem curioso, porque foi uma evolução até chegar na Apple confirmar mesmo o que estava acontecendo. Porque já tinha ali indícios no código de que ia rolar algo para você poder trocar o aplicativo do side button. Aí depois apareceu o código que confirmava que essa função ia ser para assistente de voz. E agora está oficializado, a Apple confirmou que é uma nova API do iOS 26.2, exclusiva para o Japão por enquanto, que é bem curioso, né? A própria União Europeia está de fora dessa, mas que com essa API os desenvolvedores poderão finalmente colocar outra assistente de voz para ser acionada ali com o botão lateral que hoje aciona a carangueja. Então, se segurando ali, ele pode abrir, vamos supor, a interface do ChatGPT, do Gemini ou qualquer outro assistente que decidir adotar essa API. Mas, de novo, é bem curioso que isso tá só no Japão, porque justamente a parte de sideloading é que agora com o 26.2 o sideloading também está sendo liberado lá no Japão. Então é bem parecido com o que está rolando na União Europeia faz um tempo, já que o Japão forçou a Apple a abrir mais o ecossistema e agora que eles estão fazendo isso. Outra questão que eu também vou jogar aqui para a gente poder discutir é que tinha uma expectativa de que o Brasil ia entrar nesse rolo, porque até a Epic Games, né, o Tim Sweeney falou, o Fortnite tá chegando no Brasil, que as regras vão mudar, mas até agora Em nada mudou outubro. para usuários no Brasil. É, em outubro, e o pessoal até chutou que no 26.1, 26.2, veio pro Japão agora, mas pro Brasil nada, então acho que a Apple vai continuar enrolando o Brasil até quando ela conseguir. Mas me chama a atenção esse fato de que essa opção para trocar assistente de voz vai chegar só no Japão. Por enquanto, claro, pode ser que a Europa vendo isso, eu tenho certeza que eles vão falar: por que você não ligou isso aqui pra gente também? E aí vai acabar sendo obrigado a ligar lá. Mas também ela ter restringido isso para apenas um mercado que exigiu, já mostra que ela não tem interesse algum em liberar esse recurso para o mundo todo, senão já teria no beta para todo mundo, né? Ela deixaria claro que a API é para todos, e não, né? Ela claramente vai fazer isso só onde obrigarem ela, mas é bem curioso ver a Apple finalmente deixando, abrindo a possibilidade para que os usuários troquem a assistente padrão do iPhone. E fico curioso para ver a adoção disso, porque eu lembro muito da história dos web browsers com a própria engine, que eu até conversei com o pessoal da Opera há um tempo, e eles falaram, a gente não vai adotar porque é um trabalhão adotar um negócio que só vai funcionar em um país ou em uma região, né? No caso a Europa até então. E aí, basicamente, não tem nenhum browser até hoje que usa isso, porque a Apple faz de um jeito que para o desenvolvedor não faz sentido. E eu estou pensando se algum desenvolvedor vai se dar o trabalho de adaptar todo o seu aplicativo para fazer um assistente que só vai funcionar lá no Japão. Então, vamos ver o desenrolar dessa história. Mas uma coisa eu tenho certeza, isso não vai ficar só para o Japão, porque a Europa Não. já já vai pedir educadamente para a Apple liberar isso por lá também, né? É aquele lance que a gente sempre fala de ela brigar em todos os países sobre qualquer coisa, porque se ela perde uma briga num país, fica mais fácil dela perder outras brigas em outros países, né? Dá pra ver qual é o caminho das pedras e argumentos legais. Então, se ela for obrigada a fazer só no Japão, ela vai fazer isso só no Japão até a Europa obrigar e fazer na Europa. Aí o Brasil vem na cola, que pega as coisas da Europa e consegue também. E vai expandindo, e nesse meio tempo ela ainda consegue espremer. Sei lá, no caso da carangueja, não é exatamente uma grande vantagem tê-la, né? Mesmo que eu acho que as pessoas, não é que elas usam e dá errado, elas não usam.
Então elas vão passar a usar esse botão lateral agora que vai dar para fazer, vai cadastrar com outros assistentes, né? Então a expectativa é 100% que conforme o tempo for passando a gente vá vendo mais países obrigando a Apple a fazer isso, ela já dá com a estrutura, ela vai acabar virando a chavinha desses países para fazer isso também, vai brigar, vai espernear e vai acabar fazendo, é o que sempre acontece, né? É engraçado que a gente começou a falar sobre isso, e antes de você falar do lance da Epic Games, eu falei, nossa, acabou outubro, não tinha aquele lance da Epic Games, deixa eu ir atrás aqui, e morreu mesmo esse assunto, né? Porque tava a Apple e a Epic conversando, era com o CAD, que eles estavam revendo, aí ficou, né? Fim de outubro, veio o prazo, passou o prazo, agora estamos quase em dezembro, que é meio assustador de pensar, e ainda assim não temos nada nessa frente, né? Então a expectativa é que sim, né? Conforme o tempo for passando, mais países e regiões e grupos obriguem a Apple a liberar esse botão lateral, o que de certa forma é bom porque coloca pressão para ela de fato tentar fazer alguma coisa, entregar essa versão nova da carangueja reformulada com IA, mas ela sob pressão para isso a gente viu que também não está dando muito certo, então ela não tem muito como vencer nesse quesito, né? Que situação super incômoda para ela, mas é bom que pelo menos pressiona a tentar fazer alguma coisa boa e fazer rápido, porque é aquilo, né? Concorrência. A hora que você abre a concorrência, você incentiva a tentar ser melhor do que o seu concorrente de fato, ao invés de você só segurar aqui porque você pode e a pessoa não tem a oportunidade, a chance de poder trocar para o concorrente, né? Então que isso sirva como uma pressãozinha a mais para fazer alguma coisa boa, né? Tomara, mas eu também acho que é quase um game over se ela eventualmente liberar isso pra todo mundo, porque a primeira coisa que muita gente vai fazer é trocar a carangueja por, sei lá, qualquer outra assistente que seja minimamente melhor que a carangueja é hoje. Então, eu mesmo acabaria trocando, porque eu hoje uso muito mais o ChatGPT, por exemplo. Então, pra mim faria muito mais sentido ter o ChatGPT ali no botãozinho lateral do que a carangueja que você pede a música e ela fala, ai, não encontrei tal coisa na sua lista de lembretes. Então, é algo que eu, pelo menos, adoraria ter. Eu vi esse fim de semana alguém, assim, né? Provavelmente não era uma situação de emergência, mas mostrando um problema de lógica ou de funcionamento da carangueja. Né? Assim, e funciona muito bem em inglês, né? Call me an ambulance. Ela falou, tá bom, a partir de agora eu vou começar a falar que o seu nome é ambulância, ao invés de ligar, de chamar a ambulância, né? Então, não devia ser uma emergência, mas imagina se fosse. É a velha surda total, né? E aí o pessoal fala, não, mas é que você que tá perguntando errado. Pô, o negócio deveria ser inteligente, né? Na emergência eu vou pensar, né, qual que é os caranguejês pra falar do jeito certo de chamar, né? Então, sim, né, dá pra ver a piada, dá pra ver também por que isso não deveria acontecer com uma coisa tão séria quanto isso, né? E é esse tipo de coisa, né? A gente viu, por exemplo, a Perplexity, que fez um assistente virtual extremamente poderoso, mesmo sem poder, primeiro, ter muito acesso às coisas de sistema, e, em segundo lugar, muito menos ser um assistente nativo, né? Mas teve um vídeo, se eu encontrar eu coloco aqui na descrição, do vídeo comparando até o ChatGPT quando lançou umas coisas meio agênticas de sistema e o da Perplexity também. Foi o Mac Magazine que fez, um vídeo super bom, né? Que um exemplo, acho que o que mostra melhor é assim, tem uma música que passa naquele filme lá, que eu não lembro bem, eu não lembro o título, mas tem uma história que é mais ou menos assim e tal. O que acontece, né? O Perplexity, né, o motor de busca deles vai lá, identifica qual que é esse filme, e aí vê qual que é o filme. O que eu vi a música desse filme? Identificou qual que é o filme? Beleza, vai no Apple Music, pesquisa dentro do Apple Music a música do filme e toca a música. Vai pedir um lance desse pra carangueja, né? Então, essas coisas de usabilidade, né? Eu sei que a gente nem tende a usar muito a assistente virtual pra nada de voz, né? Mas é porque é ruim. A hora que for bom, talvez aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, a gente volte a experimentar mais e ter a confiança que eu vou pedir uma coisa, ela vai fazer, ao invés de se estabacar, como acontece 100% das vezes. Exatamente. Vamos ver o que acontece agora daqui pra frente, mas espero que essa competição, mesmo que forçada, sirva pra Apple se apressar aí em melhorar a carangueja. Uhum. Ou abrir mão, né? É possível também, que ela decida que não compensa, vale a pena e pronto, faz os acordos de ter ali, né, 3, 4 opções nativas e várias outras que usam APIs para poder fazer um monte de coisa. Então faz com o Gemini, faz com o OpenAI, faz com o Perplexity, faz com a Mistral para falar que tá dando chance para todo mundo ali e de resto usa umas APIs e conecta como o sistema permitir, né? Sei lá. Agora, também sobre futuro, também sobre sei lá e também sobre o futuro, teve uma coisa que nesse fim de semana o Mark Gurman, na newsletter dele, falou que no ano que vem o iOS 27, os sistemas todos, na verdade, eles vão ter um novo modelo Snow Leopard,
que é o seguinte, há uns anos, quando a Apple tinha o sistema Leopard, e quando ela anunciou o Snow Leopard, na apresentação, a grande vantagem dele é que estava lá, no new features, não tem nenhum recurso novo, a gente vai tirar o ano para mexer em estabilidade, em qualidade, em velocidade, e vai ser isso. Naquele ano teve uma outra novidadezinha, mas ficou conhecido como o ano em que a Apple tirou um ano para resolver problemas. Eu, lendo isso, achei curioso, porque assim, eu tô com um problema específico de um aplicativo lá, que é o Downlink, que tá com um bug de compatibilidade com o sistema, que eu até desinstalei. Um dia eu instalo de novo. Tem também o Bartender 6, tá? Com uns bugs meio chatinhos, que eles não conseguiram resolver ainda, que eles roubam o mouse fica louco na tela, sai clicando, é meio absurdo. Mas ainda tá acontecendo. Mas de estabilidade geral do sistema, tá ok. Então a Apple tirar o ano, especialmente no iOS, que pra mim tá beleza, meu iPhone é velho, ainda assim tá funcionando legal, me surpreendeu. Se a Apple de fato tirar o ano que vem para trazer só melhorias de performance, quer dizer, de desempenho, né, de consistência, e coisas de IA, claro, a carangueja reformulada, etc. Mas que aparentemente é isso. Ano que vem é um ano não de folga, mas sem grandes novidades assim. Dá pra considerar que esse ano também foi? Talvez, né? Tirando o Liquid Glass, mas que no ano que vem nem isso vai ser. Vai ser mesmo foco em desempenho. Curioso. O mais curioso disso tudo é que, na verdade, eu até fui atrás aqui. Se você pesquisar, quase todo ano tem uma matéria do Gurman falando: o time vai focar em corrigir bugs. Existe literalmente essa matéria falando que o iOS 18 seria uma atualização de corrigir bugs. Se você pesquisar, você acha essa matéria pro 17, pro 16. Todo ano alguém fala pra ele: nós vamos corrigir bugs. E ele fala: e essa atualização vai ser de corrigir bugs. E assim, é tipo desbloquear o potencial do iPad. Todo ano, não, o próximo iPadOS vai desbloquear o potencial, mesma coisa. Mas assim, que bom que ela vai tirar esse tempo para corrigir bugs, sempre importante, sempre bom melhorar o desempenho, mas ao mesmo tempo, de novo, será que tem tantas outras coisas que parecem precisar de mais atenção? De novo, Apple Intelligence, carangueja, cadê a atenção para esses recursos? Embora o Gurman até falou nesse mesmo report que o foco, além dessa correção de bugs, deve ser acrescentar novos recursos de IA, porque isso realmente, desde que ela apresentou o iOS 18, ela não conseguiu nem entregar o que ela anunciou naquela época. E aí também não ganhamos praticamente nada novo, nada muito grande. Então, tá na hora também deles colocarem mais novidades de IA. E o Gurman até fala que isso deve rolar sim no iOS 27. Mas o que dá pra gente tirar mesmo desse report é isso. É que a grande mudança do iOS foi o Liquid Glass agora com 26. E que no 27 não dá pra gente esperar nada muito grande, nada muito diferente, algum recurso muito que vai mudar muito ali a forma como a gente usa o iPhone, como rolou agora com o Liquid Glass, por exemplo. Ele também comenta nesse report que o iOS 27 deve preparar os aparelhos, né, preparar o sistema para aparelhos dobráveis, porque tem esse rumor do iPhone dobrável que pode chegar já no ano que vem. E aí no iOS 27 a gente já deve ver algumas adaptações do sistema para rodar nesse tipo de aparelho, mas em geral me parece, né, a ideia principal é que a gente não vai ter uma atualização muito grande no ano que vem. Eu fico curioso para saber como é que tá com vocês, pessoal. Então, para vocês especialmente quem tá enfrentando alguns problemas, contem pra gente. gigahertz.fm/feedback, ou então, falando, também não entendi porque pra mim tá rolando beleza. Tem, né, a gente até falou sobre isso no ADT há algumas semanas. No macOS, especialmente, tem sim arestas que dá para arrumar. A parte de busca do Spotlight, e-mail também tá meio bugado. Tudo quando o assunto é busca, ele não busca, né? Mas tirar o ano para resolver só isso quer dizer que vocês bagunçaram muito mais do que deveriam. Então eu não sei se seria o caminho. Mas contem pra gente como é que tá a estabilidade de sistema, de modo geral, pra gente poder entender melhor qual que seria talvez a motivação da Apple de fazer isso, porque me deixou bem surpreso se de fato for no ano que vem fazer só isso com esse asterisco, né, de que se todo ano ele falar isso, ok, mas se for mesmo para o ano que vem, curioso, fico interessado para saber como é que tá para vocês. Agora também, nesse último fim de semana, também na newsletter do Gurman, que aliás ele falou, vou tirar umas férias aqui por umas semanas, vamos ver como é que vai ser de segunda-feira. Assim, isso porque essa última semana ela também foi bem leve de notícias, né? Saíram algumas notícias na semana passada, uma específica semana passada, que a Apple perdeu mais um designer, um cara importante lá dentro,
que foi o designer que apresentou o iPhone Air lá durante o evento da Apple. Ele que fez a narração é o Abdur Chowdhury. E ele saiu da Apple e até agora no LinkedIn dele não falou para onde ele foi. O Gurman disse, não foi para a OpenAI. Porém, no newsletter dele ele falou, né, que a Apple está perdendo muita gente para a divisão de hardware que a OpenAI vai fazer com o Johnny Ive. A gente falou sobre isso quando eles lançaram a Evans Henke, quando ela saiu da Apple pouco tempo depois. Na verdade, o Johnny Ive saiu, a Evans Henke foi colocada ali no cargo de líder de design de hardware, deu um ano, 2, não sei. O tempo comprime depois de um tempo. Ela saiu também. Ficou ali um tempo sem fazer nada, aí o Ive falou, pô, você não quer vir pra cá? Ela foi. Junto disso, Tang Ten, que também foi um designer importante da Apple, saiu, foi lá para a divisão do Ive dentro da OpenAI. Teve uns 3 ou 4 engenheiros também de hardware, etc. A galera também saiu de lá. E na semana passada, esse designer da Apple saiu não para ir para a OpenAI, mas o Gurman falou agora no fim de semana que tem uma galera saindo. Ele falou assim, no último mês, a OpenAI contratou mais de 40 pessoas para a divisão de hardware dela. Muitas dessas pessoas vindo direto da Apple. Na equipe de engenharia, né, de hardware, que hoje é o John Turnus, né, deve ser o próximo CEO, eles falaram que muita gente dali tem saído, a galera também da parte de divisão de produtos domésticos conectados, a parte de robótica da Apple, até uma coisa também, né, que eles falaram, pelo que eu tô vendo aqui, a Apple não tá nada feliz com isso, claro, a equipe de câmeras também, né, que a Apple até quer fazer coisa com câmera, essa galera toda saindo, que a Apple não tá feliz com a OpenAI puxando esse monte de gente ali de dentro, e o Gurman detalha, né? Então, um designer relativamente sênior saiu de lá, engenheiros, gerentes também, toda a parte de engenharia de câmera, hardware de iPhone, hardware de Mac, dispositivo Silicon, né? O chip, processador, teste e confiabilidade de dispositivos, design industrial, fabricação, né, manufacturing, áudio, smartwatches, desenvolvimento do Vision Pro, software, fatores humanos, não conhecia essa divisão. Ou seja, a OpenAI está fazendo a limpa na divisão de design da Apple. A Apple segue com esse problema enorme de manter talentos. De um lado, a galera de hardware toda saindo. Do outro lado, a OpenAI também, a Meta, pessoalmente, pegando um monte de dinheiro de software, galera de IA, pesquisador de IA, líder da divisão de IA, todo mundo saindo, tá ficando sem ninguém lá dentro fazer as coisas. Isso é assustador, né? E aí? Pois é, me chama muita atenção. Não é a primeira vez que alguém importante sai, como você mesmo acabou de falar, mas me chama a atenção que o cara acabou de fazer o vídeo do iPhone Air, tava na Keynote esses dias e agora já tá saindo, né? Já saiu também. Então, me pergunto o que que tá rolando para Apple perder esses talentos, porque tá sendo uma constante. Cada mês tem a notícia de alguém grande que saiu da Apple. O que eu escuto de algumas pessoas mais familiares com esse assunto é que a Apple não tá, não sei se não conseguindo, mas talvez não fazendo questão de brigar por essas pessoas, de talvez oferecer condições que a OpenAI, por exemplo, tá botando muito dinheiro para contratar essa galera. Então, talvez a Apple não tá a fim de pagar mais, né, cobrir propostas. Tem a questão de flexibilidade de trabalho também, que né, foi uma confusão um tempo atrás, que o pessoal estava trabalhando remoto, aí a Apple pediu para a galera voltar para o escritório, o modelo híbrido que foi diminuindo, diminuindo, e hoje está praticamente todo mundo trabalhando no escritório quase todos os dias. E eu ouço que isso é uma reclamação de algumas pessoas que escolhem trabalhar para outras empresas, por mais que não é isso, né? Que trabalhar na Apple seja ruim, mas tem empresas do Vale do Silício oferecendo condições mais flexíveis e salários até maiores. Então, acho que nisso a Apple acaba perdendo alguns talentos, como estamos vendo, sem contar que também tem até o caso que a gente sempre cita, o Johnny Ive, por exemplo, que por mais que a pessoa esteja super bem, ganhando bem, às vezes chega uma hora que a pessoa cansa de fazer o 30º iPhone, que é pintar o celular de uma cor diferente, pintar a capinha, e a pessoa quer fazer uma coisa diferente. Às vezes é uma questão de realização pessoal, e na Apple o cara não encontrou mais isso e por isso decidiu sair. Mas é meio alarmante mesmo ver grandes nomes, ver pessoas importantes saindo e ao mesmo tempo me deixa curioso porque, enfim, rumor sobre o que a OpenAI está fazendo tem de monte, mas eu fico curioso cada vez mais para ver quando que eles vão mostrar
esse ou esses dispositivos que eles estão fazendo, porque a promessa tá grande, né? A promessa que eles fizeram é, no ano que vem vamos mostrar o que que é, e o lançamento mesmo deve acontecer lá para 27. É curioso porque quando eu escrevi ainda pro Mac Magazine, teve duas matérias que eu, acho que elas estão meio relacionadas. A primeira, que foi a minha mais lida por lá até hoje, que é o design da Apple está morto. Eu acho que muita gente entrou achando que era o designer da Apple está morto, porque as pessoas confundem design com designer, né? Mas era falando sobre como, ao longo dos anos, a Apple sempre experimentou, etc. Ela já está parada no tempo, com os designs dela por muito tempo. E mesmo no passado, quando ela fez designs clássicos, e que, quer dizer, clássico fica depois, né, mas que foram muito bem aceitos, deu 2 anos, mudou. Vamos tentar coisa nova, tentar coisa diferente. Isso morreu, né? Tá em piloto automático aí, velocidade de cruzeiro já faz tempo. E uma outra matéria foi como o Tim Cook estava falhando no seu último desafio como CEO, que era manter talentos. E eu compilei uma lista gigantesca de pessoas que tinham deixado a Apple. Isso faz o quê? Uns bons 6 ou 8 meses. Tá intensificando, né? Então, sem iniciativas novas, sem gente para fazer, o que você vai fazer, cara? Esse é o tipo de coisa que leva anos para você corrigir, porque tem um outro problema que isso é muito característico da Apple, do Tim Cook, não teve nenhum fomento ao crescimento e liderança da próxima geração. Você vê, eles estão sem ninguém para fazer as coisas e quem está lá está saindo. Isso é um problema que vai levar muito tempo para a Apple corrigir e para ela resolver. Porque você olha o que a Meta está fazendo, contratando esse bando de gente. Ela está se preparando para a próxima década de desenvolvimento. Não é para fazer o próximo modelo Llama e lançar o... Não, isso é longuíssimo prazo, né? OpenAI, mesma coisa. Né? Ela está ainda vivendo do sucesso da explosão do GPT do ChatGPT, né? Não do GPT, o GPT é do Google, mas do ChatGPT de 22, segue evoluindo e está se preparando para a próxima década, que vai ser hardware embarcado com IA e contratando as pessoas também. Não é para lançar só isso no ano que vem, mas para esse é o começo, né? E você contratar as pessoas e começar a desenvolver projetos é de longuíssimo prazo. E a Apple está se atrasando nesse quesito também. Então isso é bastante assustador. Não é um bom sinal, né? Porque se as pessoas estão saindo de lá com essa intensidade, quer dizer que a sensação de que não é ali que a coisa vai rolar está pervasiva por todos os departamentos que são importantes, né? Parte de software, parte de hardware. Vai sobrar o quê? E não tem liderança também, né? Isso é muito, muito... de tudo que a Apple está atrasada, etc., acho que isso é o mais preocupante, porque é o impacto de longo prazo, de médio e longo prazo. Daqui a 10 anos, né, que a gente vai ter visto, falar, caramba, eles deixaram todo mundo escapar pelos dedos e seguiram nos louros. É o que a Microsoft fez com o Windows, né, com o Balmer. O Balmer passou 15 anos tocando bumper a Windows, perderam mobile, perderam um monte de coisa. A hora que o Nadella assumiu o cargo, ele mudou tudo, tirou o foco de Windows, é serviço, é nuvem, 365, fez investimento na OpenAI, que segue dando certo para eles até hoje, fizeram a divisão de IA agora, e agora eles estão fazendo os próprios modelos, a Apple segue, né? Vamos, F1. Pois é, eu me pergunto se com a mudança de CEO potencialmente para o John Ternus, algo vai mudar. Eu não acho que vai mudar tão drasticamente, mas apesar disso, o Thanos tem um pezinho a mais em produto do que o Tim Cook. O Tim Cook é claramente um cara de negócios, né? Tem várias histórias que falam que o Tim Cook nem se envolve no desenvolvimento dos produtos, que ele, obviamente, que ele sabe o que tá rolando, ele vai lá, ele vê, mas que ele não é de dar pitaco, enquanto o John Ternus é um cara de hardware, é um cara de produto, então me pergunto se, de repente, com essa mudança, ele mudaria um pouco ali os rumos da Apple, tentaria impulsionar mais essa busca por mudanças, por melhorias, nessa questão principalmente de talentos, de gente capaz para produtos mesmo. Mas, ao mesmo tempo, a Apple hoje é tão grande, né? Uma empresa tão engessada, que eu também não sei o quão ele conseguiria mudar algo tão rapidamente assim. Esse é um excelente ponto. Eu gosto muito da ideia de ser um cara mais de produto. Não precisa botar alguém de marketing como CEO da empresa, pedir para ter problema, mas alguém de produto, pensando em hardware diversificado. E o John Ternus, ele tem uma ligação forte com o iPhone, porque o iPhone é o principal hardware da Apple, mas é toda a parte de hardware que está ali sob o comando dele. Eu acho muito mais promissor do que seguir com o cara de negócio, o cara de operação. O Tim Cook, como um CEO, tendo vindo de operação, ele fez o trabalho perfeito que ele foi colocado lá para fazer, que era crescer e manter, né, assim, poderia muito bem o CEO, depois do Steve Jobs, ter sido um mané que enterrou a empresa. Quanta empresa a gente já viu, né, também passar por esse tipo de problema. Ele fez a lição de casa do que precisava fazer, mas tinha uma lição complementar,
querer preparar para pós ele, né? Para era pós Tim Cook. E isso eu acho que ele falou. Então, pelo menos botar um cara de produto ali, com cabeça mais de hardware, pode ajudar a recuperar. E pode ser também que essas notícias estejam aparecendo para já ser mais um incentivo para tentar segurar o pessoal. Falar, eu sei que vocês estão insatisfeitos com o Tim Cook, segura. Tá acabando. Não vamos expulsar o cara daqui, mas calma. Pode ser também um argumento de tentar reter esses talentos, falar, segura só mais um pouquinho. Se aguentou até agora, é que nem a gente falar sobre comprar iPhone. Aguentou até agora? Espera mais um pouquinho para comprar o novo. Pode ser uma questão, porque o que você falou agora há pouco é muito verdade, né? A Apple não dá esses aumentos gigantescos de salário. Ela até se viu obrigada a fazer um pouco disso quando a OpenAI começou a chamar o pessoal. Mas não fez, não vai fazer que nem o Zuck de dar $1 bilhão, mesmo que seja ao longo dos próximos 10 anos, para reter talento. Fala, não, aqui você vai fazer um trabalho que você vai se orgulhar, uma empresa de destaque, a gente vai te dar ação e a gente vai crescer. Mas não vem esperar que a gente vá dar essa grana toda. O pessoal fala, então tá, muito obrigado. Eu vou lá atrás da grana porque eu tenho uma responsabilidade com a minha família e as próximas gerações. Estou chovendo dinheiro. Eu não vou pegar? Eu não, eu vou atrás. Então narrativas, né? Não tem jeito. Muito bem, a seguir a gente fala de uma matéria que o Felipe publicou sobre como foi o amor à primeira vista dele quando ele entrou aqui no ecossistema da Apple. Mas antes de falar sobre isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando a fonte, que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço deles e depois, se você assinar o plano anual, 3 meses de brinde no fim desse ano, mas tem que ser por meio do link expressvpn.com/afonte. E é uma coisa bacana, especialmente se você viajar no fim do ano, por exemplo, né? Vou tirar férias, você vai usar Wi-Fi que você não conhece, que você não sabe como é que está a segurança, que você não sabe quais dados são coletados, por que eles são coletados, onde vão parar esses dados. E dado da sua conexão, os seus dados, quem você é, os sites que você acessa, os aplicativos que você acessa, por quanto tempo, e isso depois é usado ou para publicidade direcionada, ou então é cedido para instituto de pesquisa, ou vai saber, né, o que acontece com esses dados. E com o ExpressVPN você protege a sua conexão, fica tudo criptografado e nem ela sabe nada a respeito de quem você é e o que você está fazendo quando você usa a internet. E para streaming é muito bacana também, porque você roteia pelos Estados Unidos ou pela Coreia. Acessa o catálogo do HBO Max, você vê o catálogo desses países, que é diferente do catálogo que tem aqui no Brasil. Tem muito mais, tem conteúdo diferente. Não precisa nem ter muito mais conteúdo, mas tem coisa diferente, né? E para ver como é fácil colocar no iPhone, no iPad, no Mac, na Apple TV, até no roteador de casa direto, se você quiser, vai em expressvpn.com/afonte, testa por um mês de graça e se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses de bônus no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do A Fonte e pelo apoio a toda a Gigahertz. Valeu, ExpressVPN. Muito bem, Felipe, quer falar um pouquinho sobre como é que foi que o iPod Touch fez você amar a Apple para sempre? Escrevi uma matéria sobre isso lá na Macworld, uma matéria mais pessoal, contando como é que foi minha história, o que fez eu gostar tanto de Apple. E o produto que mais me chamou a atenção foi o iPod Touch, o primeiríssimo iPod Touch que eu tenho aqui guardadinho até hoje. Funciona, inclusive, que para um aparelhinho desse 2007 funcionar até hoje é um milagre. Mas ele tá aqui funcionando inteiro e eu nunca vou esquecer da sensação, e é sobre isso que eu falo na matéria, que foi usar pela primeira vez, que é meio que quase que usar um iPhone também pela primeira vez, que eles são iguais, mas o iPod Touch não tinha telefone. A Apple lançou o primeiro iPod Touch alguns meses depois do primeiro iPhone, e o iPhone ele tinha aquela limitação que só vendia nos Estados Unidos inicialmente, e meses depois ele chegou na Europa, no Canadá, mas super limitado. E o iPod ela conseguia vender globalmente porque não tinha telefone, então não tinha contrato com a operadora, nem nada disso. Então, o meu primeiro contato com o iOS foi no iPod Touch. E assim, eu lembro de descobrir pequenas coisas que hoje a gente nem percebe, mas que na época era mind-blowing, igual desde o Slide Unlock, e aí abrir o app música e virar assim o iPod, e aí ele entra no Coverflow. Eu sinto saudades do Coverflow até hoje. Eu acho que eles 100%. deveriam trazer Coverflow de alguma forma. Mas eu lembro e falo, caramba, ele sabe que eu virei o iPod. E aí você ia dar zoom na foto, você fazia assim com o dedo, o gesto de pisca. Que hoje é um negócio que a gente faz o dia inteiro e nem pensa sobre. Mas que na época era tão mágico. E assim, eu já conhecia iPod, outras coisas da Apple, mas pra mim era só mais um negócio ali. Agora, quando eu mexi no iPod Touch, eu falei, caramba, isso aqui eu tô com um computador do futuro na minha mão, um negócio com
com Safari, com e-mail, e dava pra ver música, e você tocava na tela. Aquele ali foi um momento pra mim que fez eu me encantar mais com Apple, pesquisar mais, acabar gostando da marca. Então, eu conto um pouquinho dessa história nessa matéria. Eu queria aproveitar para perguntar pro Marcos, qual que foi o produto que fez você virar a chavinha quando o assunto é Apple? Cara, assim, o meu primeiro produto da Apple que eu comprei pra mim foi o primeiro iPhone. Mas o meu contato com Apple, eu lembro, assim, comecei a mexer, era iMac ainda na faculdade, o laboratório de informática. Tinha iMacs, mas naquela época que pra você acentuar tinha que fazer melô pra frente e soco, era uma complicação escrever. Eu detestava usar o Mac, porque era isso, né? E eu lembro foi mais ou menos, acho que da época do Panther. E o laboratório de fotografia tinha o iMac Abajur, que eu achava lindo, mas eu também tinha esse preconceito de usar, porque tudo era muito mais difícil. Era diferente do Windows, a janela está de um lado, esse está do outro, os botões estão em cima, agora o Mac está embaixo, né? Era ao contrário para ser o contrário, né? Mas a parte de acentuação ela era muito complicada e muito difícil, né? Nessa época também o mundo ainda estava muito empolgado com o iPod, era relativamente novidade também ainda. E eu lembro que eu comprei, o primeiro iPod que eu comprei foi pra uma ex-namorada minha, eu dei de presente pra ela. Então o primeiro produto da Apple que eu comprei foi esse, mas não foi pra mim, né? E quando saiu o primeiro iPhone, eu lembro que eu nem dei muita bola também. E um amigo meu, já contei essa história no DT faz um tempo, né? Então quem escutou, me perdoe, vou contar de novo. Um amigo meu, ele foi participar de um campeonato de esporte no Paraguai e ele voltou com um iPhone. E a hora que eu mexi, eu pirei, né? Eu lembro, eu pegava na hora do almoço, né? Aquela empresa, firma, todo mundo vai almoçar junto. Eu pegava o iPhone dele, eu passava o almoço inteiro jogando aquele jogo do labirinto, da bolinha de metal no labirinto Nossa, de muito bom. madeira, assim. Putz, aí eu pirei. Aí eu fiquei, fui atrás, comprei no Mercado Livre, tomei um golpe. Aí eu comprei um segundo no Mercado Livre. Aí esse deu certo. Eu fui buscar pessoalmente, ao invés de receber pelo correio, que não chegou até hoje, né? Então, aí daí pra frente entrou, né? E aí começa. Acho que muita gente acordou pra coisas da Apple, daí pra frente, não é à toa que foi o iPhone que botou ela como ela tá até hoje. Até hoje é o Windows, falei do Windows, do Balmer, é o iPhone do Tim Cook com a Apple, né? Então, não é à toa que é ele que ainda gera mais da metade. E foi isso, em 2011 eu comprei um MacBook, e aí o segundo foi em 2015 e o terceiro é o que eu tenho hoje, que eu comprei em 2022. Sei lá. E nessa época também, logo no comecinho ali do iPhone, eu comecei a contribuir lá pro blog do iPhone, um abraço pro iLex, e daí começou a história também, de começar a fazer o podcast, etc, mas eu daí, né, eu fiz lá o Café BDI, depois fui lá pro Loop Infinito fazer o Loop Matinal, e aí isso me embrenhou mais em tecnologia, mais no lance da Apple ainda. Curioso que nesse meio tempo, né, eu usei por um tempo só o iPad, quando saiu o iPad Pro, em 2015 eu comprei, a ideia só usava o iPad, mas era muito difícil fazer qualquer coisa que saía do caminho feliz que a Apple colocava para fazer as coisas, né? Então, o colaborativo, esquece, né? O documento quando eu comecei a trabalhar para agência de volta, documento de Word era um documento compartilhado com outras pessoas. Esquece. Photoshop, esquece, eu sempre bati muito nisso aqui. A Adobe cobrava você assinar o Photoshop normal para usar o do iPad. Ele tinha 1/5 da quantidade de recursos pelo mesmo preço. Eu falei, eu não, esquece, né? Abrir um PSD e fazer alguma coisa eu não consigo, tô pagando pra fazer isso. Aí eu voltei pro Mac, foi lá para 2018, por aí, e o iPad ficou abandonadaço. Mas foi isso, o iPhone para mim, e para eu sei, né? Nada especial sobre isso. Para milhões e milhões e milhões de pessoas, milhares de pessoas que escutam aqui a fonte, foi a porta de entrada. Mas é curioso como antes disso, pra mim, só era uma coisa cara demais, que era difícil de usar e eu não tinha o menor interesse ou vontade. Hoje eu tenho vontade de ter o Mac, né, o Abajur, pela lindeza dele. Mesmo na época que eu achava complicado, eu achava bonito. Mas eu tinha uma rejeição forte, assim. Eu tinha certeza que não era pra mim. É o pessoal que gosta de passar perrengue. Era a minha impressão lá no começo. Nossa, se você falou dos acentos, eu vou confessar uma coisa pra vocês. Eu acentuo com o código Konami
até hoje, porque é o jeito que eu me acostumei. Então eu vou Nossa. fazer o acento, é option, cedilha, option, eu me acostumei a acentuar desse jeito. Porque tem gente que coloca o layout, muda o layout brasileiro e faz o acento meio parecido com o jeito que você acentuaria no teclado da BNT. Eu faço o acento do jeito antigão mesmo, que Caramba. já entrou no meu fluxo, eu nem olho e consigo fazer. O pessoal. Aí quando alguém pergunta como é que acentuou no Mac, eu falo. Você quer que eu te explique o jeito que eu faço ou o É. jeito mais fácil, né? Porque eu já me acostumei com o código mesmo. Nossa, que loucura, Felipe. Eu não. Eu lembro no laboratório que tinha nas. Era que assim, imagina aquele bando de baia, um computador um do lado do outro, né? E tinha uma colinha, né? Pra você usar acento circunflexo, né? Melô pra frente, soco. Acento agudo, AB, start, cima, frente, baixo, esquerdo. E era isso, as pessoas detestavam. Eu detestava, né? Porque tinha cada palavra, você tinha que, putz, como é que é mesmo? Estica o pescoço, vê lá no papelzinho. Nossa, que loucura. O que você faz é tipo o Coca que usa o alfabeto grafite, assim, até hoje por causa de Palm, né? Que as letras Nossa. eram diferentes, assim. É muito legado esse jeito. É. Que curioso. Jeitos legados. E outra coisa que eu adorei que você falou foi do joguinho do labirinto. Porque eu tenho no meu iPod esse jogo instalado até hoje. É clássicos. É o labirinto. O Tap Tap Revenge, não sei se você lembra desse, que Sim. até aparecia Guitar Hero. bastante nos Guitar Hero, ficava tocando ali nas bolinhas. Nossa, foi uma época. Pra quem viveu essa época, e ver a App Store nascendo foi muito legal. Uhum. É porque você falou, né, de como hoje em dia até o movimento de pinça é uma coisa tão natural que a gente faz, sei lá, tá vendo a revista e tentar aumentar a foto na revista, né? Remapeou o cérebro do que significa isso, mas não era assim, né? A gente ter visto isso tudo acontecer nessa época dos primeiros, sei lá, 2, 3 anos de iPhone, que era tudo novo e parecia que não ia ter fim para a quantidade de evolução e de novidades, jeitos novos de interagir, etc. Você vê esse bando de negócios que apareceu que nunca mais vai ter igual, né? De aparecer Uber, iFood, Airbnb, etc. Assim, não replica. É uma vez a cada 200 anos que tem um salto desse. A gente conseguiu ver, mas foi o que trouxe muita gente para se interessar. Não é à toa que tech não era o principal segmento do mundo, né? Ainda é um deles, mas foi isso que virou essa chavinha, né, pra muita gente. Né? Virou sexy ter dispositivos, né? Antes não era, né? Então foi isso. Então pra mim a porta de entrada foi o iPhone. Eu cheguei tarde no jogo. Tarde não, né? Já tem quase 20 anos, mas ainda assim tem gente que tá falando, nossa, vocês acabaram de entrar, eu usava impressora matricial e linha de comando, era assim É. que eu trabalhava. Tô reclamando que o Pages não é atualizado, vocês não sabem o que é perrengue, tenho certeza, né? De usar o HyperCard em vez de ter os shortcuts que faz para você as coisas. Eu sei, mas foi por aí. E o iPad para mim foi o que apresentou o mundo de automação para mim, que até hoje isso ainda me deixa maravilhado. Isso ainda é uma coisa que eu sei que não importa o quanto eu cavoque, eu não vou chegar nem perto do que é possível de fazer. Com os shortcuts tem o Stephen Robles, que é um cara que está muito mergulhado agora na parte de automação com shortcuts, mas para mim foi uma revelação absoluta quando saiu o Workflow, que a Apple comprou e fez virar shortcuts, o próprio keyboard maestro, que até hoje eu penso, nossa, será que tem um jeito? Tive uma ideia muito louca, será que tem um jeito? Tem, tá lá pronto, é só você ativar. Eles já existem faz 30 anos, né? O próprio Text Expander também, e o lance de agora usar isso com os tecladinhos para fazer atalhos complicados. Isso é uma coisa que, graças ao iPad, me fez acordar para a automação e que segue assim até hoje. Muito bem, para encerrar o episódio, eu vou trazer aqui uma pergunta que um de vocês mandou pra gente, foi o Douglas, foi em gigahertz.fm/feedback, ele falou o seguinte: por que será que a Apple abandonou a suíte de escritório do Mac? Eu tenho um Mac e um iPad M1 e a diferença é grande. No meu Mac, está consumindo muita memória RAM e está fazendo a ventoinha do meu MacBook Pro M1 com o Touch Bar parecer que está levantando voo. E uma outra coisa, os cantos não estão arredondados da mesma maneira aí que está no Safari ou na pré-visualização. Isso agora com o Mac novo, né, que a janela tem um canto mais arredondado. Aí ele fala, parei de usar a suíte da Microsoft para a Apple, mas jamais imaginei passar por isso. Foi ruim de escrever a qualificação do doutorado nessa condição. Por que será, Felipe? Cara, a gente até lembrando agora da reportagem do Gurman, que ano que vem a Apple vai focar em corrigir bugs. Tem uma coisa que me estranhou muito esse ano, que eu vi que eles largaram mão e que eu espero que eles voltem aos trilhos, é a questão de cuidar dos apps os apps que não estão no sistema, né, os outros apps da Apple.
Porque se você voltar em todos os outros anos, quando saiu, sei lá, o iOS 7, que trouxe o visual novo, no primeiro dia tava tudo atualizado com interface nova. Na época, iPhoto, Pages, Keynote, Numbers, tudo que a Apple tinha, ela já atualizava logo de cara. E sempre foi assim, com grandes mudanças do iOS. Lançou uma nova API bem bacana do sistema. Sei lá, multitarefas, que seja. No primeiro dia que o iOS novo estava disponível, ela atualizava. Nós já estamos no dia 24 de novembro, o iOS novo 26 e o macOS foram lançados em setembro, então já se passaram 2 meses e o iWork ainda não foi atualizado com nada de iOS 26, de Liquid Glass. Inclusive eu tenho, o iWork está aqui no dock do meu Mac e eu estou usando o modo transparente, né, o Clear Mode. E os ícones, eles ficam até opacos, eles não combinam com o resto, porque é isso, a Apple ainda não atualizou nenhum desses apps com Liquid Glass. Eu não sei o que tá rolando lá, porque o aplicativo Apple Store mesmo foi atualizado esses dias, também quase 2 meses depois que a Apple lançou o iOS 26. Apple Developer, o Apple Developer, que é o app que deveria dar o exemplo, também, eu não sei nem se chegou a ser atualizado até hoje, ou se levou um tempão, mas eu lembro que até esses dias tava com visual antigo, ícone antigo. Assim, cara, o que que a Apple tá fazendo? Né? O trabalho dela é esse. E nem o Apple Developer dá o exemplo, né? Usar as APIs novas. E é muito curioso, porque sempre que eu abro o Threads, eu vejo alguém falando: ai, a Meta não atualizou o WhatsApp com Liquid Glass. Ah, desenvolvedores malvados. Eu falei, tá, e a Apple tá dando exemplo? Porque metade dos apps da Apple da App Store estão tudo desatualizados. Eu até, inclusive, isso me deixa com medo, porque também alguém levantou essa discussão no thread esses dias. O Pixelmator, né, e todos os apps que não eram só um, mas tinha um Photomator, eles eram atualizados regularmente, quase todo mês, com alguma coisa nova. E desde que a Apple comprou esses apps, basicamente não teve atualização. Eles lançaram esses dias, correção de bug, mas não mudou mais nada. E eu falo, pô, comprou pra jogar fora, né? Então, eu espero que ano que vem eles mudem. Eu não sei o que tá rolando, se é porque eles estão meio desesperados com a questão de IA e pediram pra todo mundo focar nisso e esquece outras coisas. Mas tá meio feio mesmo ver esses apps da Apple abandonados. Eu espero que venha novidades, mas quando se trata do iWork, a impressão que eu tenho é que a Apple vai acabar abandonando esses softwares. Tanto que eu tava olhando, se você pesquisar as últimas campanhas publicitárias da Apple, ou se você vai numa Apple Store, pega um iPad da loja, o que está instalado lá é o Office. Tem lá na home screen. Word, Excel, PowerPoint. Eles nem fazem mais questão de promover a suite deles. Se você abrir o site do iPad, eu tenho quase certeza que tem um screenshot lá que, como na parte de produtividade, é o Office que está na screenshot, não é mais o iWork. Então, eu não sei se é só a Apple aceitando que não é mais um foco para ela, se é ela que precisou de todo mundo focado em outra parte do sistema e por isso esses apps estão largados. Mas eu acho meio feio, porque eu lembro de uma Apple que tinha isso como aquela coisa de atenção aos detalhes, né? Não, lançamos um iOS novo, nossos apps são a vitrine do que você pode fazer com as novas APIs, com a nova interface, e agora tá tudo abandonado, basicamente. É um ponto importante isso de uma coisa sobre atualizar, você fazer estabilidade de sistema, etc. Também pode envolver fazer lição de casa para os programas nativos. A gente vê a cada 3 semanas, atualizou o Apple Store, agora tem também aplicativo Liquid Glass, etc. Tá muito faseado, não costumava ser assim. Mas para ser muito sincero, quem se importa? A parte seria melhor o design todo estar, né, alinhado, dia 1 tá tudo bonitinho. Óbvio, isso mostra que a mão direita está falando com a esquerda e isso é um resultado de uma integração muito maior entre divisões dentro da empresa. E essa seria a grande vantagem. Mas eu não vejo como um grande problema, por exemplo, tá demorando para chegar o Liquid Glass em aplicativos. Eu vejo um problema não ter atualização no aplicativo. A Switch iWork é o exemplo perfeito. Ela está parada no tempo há anos. E isso costumava ser uma coisa que a Apple fazia, toda versão de sistema tinha novidade também junto, porque, especialmente, tudo bem, é uma outra época, a Apple costumava ser menor, mas quando tinha uma atualização do sistema e tinha coisa nova, você via em Keynote, agora o Pages tem isso, agora o Numbers tem isso, né? Ia expandindo, ia ganhando mais recursos, etc. Isso está abandonadaço, né?
E não faltam boas coisas que dá para fazer com todos esses programas, especialmente, vamos lá, em era de LLMs, a gente vê o Word ganhando coisa de IA, a gente vê o Excel ganhando, o Copilot no Excel é um milagre, é muito legal, já falei trocentas vezes aqui, você usa o Copilot como um parâmetro da fórmula para isso dentro da tabela e da planilha, mastigar dado te dá resultado. Isso é perfeito. Quando que dá para esperar para chegar uma coisa dessa no Numbers, né? Esquece. Então, isso é um grande problema. Eu não sei como é que está a questão de desempenho dependendo da máquina, né? Ele falou que a minha ainda tem touch bar, então ela tem uns anos. Para mim, o Numbers funciona. Ok, assim, funciona. Ok, eu abro, ele faz uns cálculos, eu fecho. Mas se eu tivesse mais recursos, as tabelas poderiam ser melhores ainda e vai dar do uso de cada um, né? Mas se está com um problema de desempenho, o negócio aberto só para ele existir está custando mais árduo do que deveria, aí temos um problema. Aí tem que sim, que parar e fazer direito para até permitir que você no futuro faça mais coisas ainda, né? Porque senão vira todo mundo já passou por isso. Eu tenho tanto problema para resolver e um depende do outro, aí eu não resolvo nada. Aí eu vou no Instagram e fico, eu não sei por onde começar, eu vou me dar... E você não sai do lugar, né? Então, isso sim pode ser um problema grande. Eu não sei o que está acontecendo, mas a Switch iWork, especialmente, é uma que precisa de atenção e de coisa. Precisa ter uma prova de vida. A gente vê o que está acontecendo mais do que Liquid Glass. Tem que de menos. Tem que fazer coisas novas e melhorar. Eu lembro que teve algum ano que a atualização tirou coisa, tirou recurso para poder ficar a funcionalidade do macOS pareada com a funcionalidade do iPadOS. E aí foi voltando aos pouquinhos recurso para ter nos dois, né? Então, se os principais avanços foram só voltar a coisa que tinha, você tirou, eu acho que está faltando mesmo um pouco mais de polir ali e trazer talento, gente, tempo, recurso para atualizar e desenvolver e evoluir as plataformas, isso sem dúvida. Vamos torcer para que algo legal aconteça com esses aplicativos, porque seria uma pena ver eles sendo abandonados. Eu mesmo sempre usei o iWork, para o que eu faço funciona, nunca senti a necessidade de ter o Office, mas se a Apple começar a abandonar esses apps, daí inevitavelmente a gente vai ter que migrar para outras plataformas, outros aplicativos. Sim. E se o melhor que você pode dizer sobre o recurso funciona? o programa, né? Que bom que funciona, você está fazendo o mínimo, né? You have one job, funcionar, né? A gente usa, por exemplo, no ADT, o Pages. A gente tem centenas de episódios de pauta, é um arquivo gigantesco com centenas de páginas ali. Não tem problema de desempenho, funciona, cumpre o que ele precisa fazer. O jeito disso tem que evoluir para deixar ele mais útil, né? E não é só Switch iWork, a gente vê os programas todos de produtividade profissional, o pessoal que usa os programas de edição de áudio, edição de vídeo, fala, tá meio parado, né? O de iPad também, a Apple segue comprando aquele bando de programa também de produtividade e vai pra gaveta, né? E que bom que ele segue funcionando, não morreu, mas precisamos de mais do que isso, né? Então vamos ver, vai que isso faz parte dessa história do ano que vem de não ser... Mas aí seria recurso novo, mas não é de sistema, não sei. Precisa mudar, precisa melhorar. Vamos ver se isso acontece, né? Tomara que mude. Tomara. Muito bem, para achar os links de tudo que a gente comentou no episódio, vai em gigahertz.fm/a fonte/179 ou dá mais piada nas notas do episódio. Quero agradecer a ExpressVPN e Gorilla Shield pelo patrocínio do episódio de hoje. A você, que na última semana recomendou a fonte para alguém, obrigado. Por causa de você que mais gente segue chegando aqui. Quero agradecer a quem deixa reviews, avaliações também, dá o joinha, dá o like, cada plataforma tem de um jeito, né? Obrigado a você também, Felipe, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a fazer sentido do que tá vindo lá de Cupertino. Valeu, Marcos, e obrigado, audiência, por ter ficado com a gente até o final de mais um episódio do A Fonte. Se você quiser me encontrar nas redes sociais pra gente bater um papo, é só me procurar no @felipe.exposto lá no Instagram e no Threads. Boa, pra falar comigo, MVC Mendes lá no Threads, apresento por aqui o área de trabalho, área de transferência, apresento pra Alura o IA sobre o controle e vocês encontram meus textos no 9 to 5 Mac. Obrigado mais uma vez pela audiência de vocês e a gente volta na segunda que vem. Um abraço e até a próxima.